Quando pensamos em carnaval, a primeira imagem que surge é sempre a mesma: cores vibrantes, música alta, corpos em movimento, máscaras extravagantes e uma sensação coletiva de liberdade. Mas, e se eu te dissesse que o carnaval nunca foi apenas uma festa? E se por trás do brilho, da dança e do riso, existisse uma tradição muito mais antiga? Uma tradição que nasceu do medo, do sagrado, do caos e da tentativa humana de negociar com forças invisíveis? Ao longo da história, civilizações inteiras acreditaram que existem momentos específicos do ano em que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual se torna mais fino. Momentos perigosos. Momentos poderosos. O carnaval sempre foi um deles. Hoje, você vai descobrir que essa celebração global carrega rituais disfarçados, símbolos esquecidos e crenças paranormais que sobreviveram por milênios. Relatos históricos, registros antropológicos e testemunhos reais mostram que em muitas culturas, as máscaras não eram fantasia, eram portais. A pergunta que fica é simples: estamos apenas comemorando, ou repetindo algo muito mais antigo do que imaginamos? A ideia de que o carnaval é apenas uma explosão de alegria popular é relativamente recente. Durante grande parte da história humana, festas coletivas nunca foram neutras. Elas tinham função social, espiritual e, muitas vezes, ritualística. Historiadores apontam que o carnaval moderno herdou elementos de celebrações pré-cristãs, especialmente da Europa, África e Oriente Médio. Essas festas não eram feitas apenas para celebrar a vida, mas para controlar o caos. Civilizações antigas acreditavam que espíritos vagavam livremente em determinados períodos do ano. Deuses exigiam reconhecimento, oferendas ou representação simbólica. Ignorar esses ciclos poderia atrair doenças, colheitas ruins ou mortes. O carnaval surgia como uma válvula de escape ritualizada, um momento em que o mundo virava de cabeça para baixo, mas com regras invisíveis. Um dos antecedentes mais documentados do carnaval é a Saturnália Romana, celebrada em honra ao deus Saturno. Durante esse período, escravos se vestiam como senhores. Autoridades eram ridicularizadas. Máscaras eram usadas para ocultar identidade e status social. O excesso não era pecado, era obrigação ritual. Registros romanos mostram que acreditava-se que Saturno retornava simbolicamente à Terra durante a festa. A inversão da ordem social era uma forma de recriar o caos primordial, permitindo que o mundo fosse reiniciado. Essa lógica, desordem controlada para evitar o colapso real, atravessou séculos. Rituais de fertilidade e a presença dos mortos. Em diversas culturas agrícolas, o fim do inverno e o início da primavera eram vistos como momentos críticos. Era quando os mortos poderiam caminhar entre os vivos. Na Europa celta, por exemplo, festas semelhantes ao carnaval envolviam uso de máscaras grotescas, danças frenéticas, sons altos para afastar entidades indesejadas. Essas práticas não eram simbólicas. Eram medidas de proteção espiritual. Aqui entramos em um dos elementos mais perturbadores do carnaval: a máscara. Hoje, ela é vista como adereço estético. Mas, historicamente, a máscara nunca foi neutra. Antropologia das máscaras. Antropólogos documentaram que em inúmeras culturas, a máscara não representa o espírito. A máscara é o espírito. Quando alguém a veste, deixa de ser indivíduo e se torna veículo. Relatos reais, máscaras na África Ocidental. Entre os povos Yoruba, Dogon e Igbo, as máscaras usadas em festivais ainda hoje são consideradas entidades vivas. Relatos etnográficos do século XX descrevem que quem veste a máscara passa por rituais de preparação. A identidade pessoal é anulada. O mascarado não pode ser tocado, pois não é mais humano naquele momento. Há registros de pessoas que afirmaram não se lembrar do que fizeram enquanto mascaradas, descrevendo estados semelhantes a transe. Na Idade Média, festas carnavalescas eram vistas com extrema desconfiança pela Igreja. Documentos eclesiásticos mencionam o carnaval como um tempo em que demônios caminham entre os homens sob o disfarce do riso. Não por acaso, muitos personagens clássicos do carnaval europeu têm origem trágica ou melancólica, como veremos mais adiante. Um detalhe frequentemente ignorado é o poder coletivo. Diversos estudiosos do comportamento humano e do ocultismo apontam que grandes multidões geram estados alterados de consciência. Ritmo, repetição e som criam transe coletivo.
Emoções sincronizadas amplificam experiências subjetivas. Relatos modernos de pessoas que participaram de grandes carnavais descrevem sensação de perda de identidade, emoções intensificadas sem motivo aparente, sensação de algo no ar, difícil de explicar racionalmente. Carl Jung chamaria isso de ativação do inconsciente coletivo. Culturas antigas chamariam de invocação. Até aqui, uma coisa já ficou clara. O carnaval não nasceu como entretenimento. Ele nasceu como necessidade espiritual. Máscaras não eram fantasia. Multidões não eram coincidência. O caos não era descontrole, era ritual. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo e revelar como certas figuras carnavalescas carregam homens de morte e loucura. Relatos reais de rituais de proteção escondidos em fantasias. E por que algumas culturas acreditam que quem não participa corretamente paga o preço. Porque nem todo riso é alegria. E nem toda festa é apenas uma festa. Ao observar um desfile de carnaval, tudo parece exagerado. Cores vibrantes, figuras gigantes, expressões caricatas. Mas, para quem estuda simbologia antiga, muitos desses elementos não são aleatórios. Símbolos de proteção disfarçados. Pesquisas antropológicas mostram que diversas culturas incorporavam símbolos apotropaicos, sinais criados para afastar o mal, em roupas festivas. Entre eles, olhos exagerados, vigiar entidades invisíveis, bocarras abertas, assustar espíritos errantes, chifres e presas, apropriação do poder do predador. Esses símbolos aparecem em máscaras africanas tradicionais, em fantasias europeias medievais, em carros alegóricos modernos, mesmo sem consciência do significado original. Ou seja, o símbolo sobreviveu, mesmo quando o sentido foi esquecido. Relato real. O caso das máscaras não humanas. Pesquisadores do Museu do Homem, em Paris, documentaram no início do século XX relatos de aldeias africanas onde máscaras usadas em festas coletivas eram guardadas longe da população fora do período ritual. Motivo? Moradores afirmavam que pessoas adoeciam ao tocar nas máscaras fora do ritual. Sonhos perturbadores ocorriam após contato direto. Animais evitavam locais onde elas eram armazenadas. Esses registros não foram tratados como superstição local, mas como fenômeno cultural recorrente, observado em regiões diferentes sem contato entre si. Se o carnaval protege, ele também avisa. Muitos personagens clássicos carregam histórias profundamente trágicas, ligadas à morte, abandono e loucura. O Arlequim, hoje visto como figura cômica, tem origem em lendas medievais francesas. Registros do século XII descrevem o Arlequim como líder de uma procissão de almas condenadas. Uma entidade que vagava à noite, anunciando desgraças. Um ser entre o inferno e o mundo dos vivos. Seu traje fragmentado, em losangos, simbolizaria a fragmentação da alma, a instabilidade entre realidades, a quebra da identidade humana. Nada disso é invenção moderna. São descrições preservadas em manuscritos medievais. Pierrot, a máscara da melancolia. Pierrot, o palhaço triste, nasceu da comédia dell'arte italiana. Sua história nunca foi alegre. Um personagem rejeitado, incapaz de amar ou ser amado, preso à solidão e ao silêncio. Psicólogos modernos associam Pierrot à personificação da depressão coletiva, expressão simbólica da dor reprimida. No contexto do carnaval, Pierrot não diverte. Ele lembra figuras animais, quando o espírito veste carne. Carnavais tradicionais frequentemente apresentam figuras híbridas, homem e animal. Na simbologia antiga, animais representam forças primordiais. O híbrido simboliza a ruptura da ordem natural. É o momento em que o humano se aproxima do instinto. Culturas antigas acreditavam que durante esses rituais, espíritos animais podiam emprestar sua força aos participantes. Nem tudo no carnaval é abertura. Existe também defesa. Relatos históricos de amuletos escondidos. Na Europa medieval, há registros de medalhões costurados por dentro das roupas, ervas específicas usadas durante festas, símbolos cristãos e pagãos combinados. Esses amuletos tinham função clara: proteger contra possessão, azar ou doenças espirituais.
O curioso é que muitos desses costumes sobreviveram de forma inconsciente. Pessoas que não tiram determinada peça de roupa. Fantasias repetidas ano após ano por segurança. Superstições ligadas a cores específicas. Relato real: o carnaval e o medo do retorno dos mortos. Documentos da Igreja Católica entre os séculos XIV e XVI alertavam sobre o perigo das almas inquietas durante o tempo de festa. Algumas cidades proibiam máscaras após determinado horário. Desfiles em locais considerados liminares, cemitérios, encruzilhadas. Isso não era moralismo. Era medo espiritual real. Um conceito fundamental atravessa todas essas tradições. O caos não é um erro. Ele é parte do ritual. Culturas antigas acreditavam que reprimir emoções acumulava energia destrutiva. Ignorar o lado sombrio atraía desequilíbrio. Era preciso encarar o medo para dominá-lo. O carnaval funcionava como catarse coletiva, enfrentamento simbólico do caos, reconciliação com a sombra humana. Nietzsche, séculos depois, resumiria isso com precisão assustadora. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Até aqui, já sabemos. As máscaras escondem mais do que mostram. Os personagens carregam memórias antigas. O carnaval protege, mas também expõe. Na próxima parte, vamos revelar rituais reais de queima, sacrifício simbólico e purificação. Relatos documentados de experiências inexplicáveis durante o carnaval. E por que algumas culturas acreditam que não participar é tão perigoso quanto participar demais. Porque quando o caos é liberado, algo sempre observa. Em praticamente todas as culturas onde o carnaval, ou seus equivalentes antigos, existiu, há um elemento comum e inquietante. Algo precisava ser expulso. Não se tratava apenas de celebrar. Tratava-se de remover. Remover o azar. Remover doenças. Remover espíritos indesejados. Remover o peso psicológico acumulado durante o ano. O carnaval era visto como um ritual de limpeza coletiva, mas não no sentido moderno de bem-estar. Era uma limpeza espiritual e simbólica, muitas vezes violenta em sua expressão. A queima de figuras, o sacrifício que não mata, mas representa. Um dos costumes mais antigos ligados ao carnaval é a queima de bonecos, máscaras ou figuras humanas simbólicas. Esse ritual aparece em festas pré-romanas na Europa, celebrações agrícolas pagãs, tradições que sobreviveram até hoje, como a queima do rei Momo simbólico ou de bonecos do Ano Velho. Historiadores são claros. Essas figuras substituem sacrifícios reais praticados em eras mais antigas. O fogo não apenas destrói, ele transforma. Registros romanos descrevem a figura do Saturnalicius Princeps, um rei temporário escolhido durante festas caóticas. Ele dava ordens absurdas, encarnava o excesso, representava tudo o que deveria ser eliminado após o ritual. Em períodos mais antigos, há indícios de que essa figura era realmente sacrificada. Com o tempo, o ritual se tornou simbólico. Mas a lógica permaneceu. Alguém ou algo precisa carregar o caos para que o resto sobreviva. Um aspecto raramente discutido do carnaval é o estado alterado de consciência. Pesquisas em psicologia social e antropologia mostram que ritmo repetitivo, multidões densas, uso de máscaras, suspensão de normas sociais, criam as condições ideais para transe coletivo. Relatos reais: eu não era eu. Estudos etnográficos do século XX registram depoimentos de participantes de festas carnavalescas tradicionais que afirmavam não lembrar partes da noite, ter agido como outra pessoa, sentir-se observados por dentro, experimentar euforia seguida de exaustão profunda. Em algumas culturas africanas e caribenhas, isso não é visto como problema, mas como sinal de que o ritual funcionou. A pessoa não enlouqueceu. Ela foi atravessada. O olhar da psicologia moderna. Carl Jung descreveu esses eventos como dissolução temporária do ego, ativação de arquétipos primordiais, contato com a sombra coletiva. Mas culturas antigas davam outro nome: espíritos. Nem todo ritual termina bem. Há registros históricos e contemporâneos de episódios estranhos ligados ao carnaval. Relatos documentados. Pessoas que desmaiaram ao vestir determinadas máscaras tradicionais.
crises de pânico coletivo sem causa aparente, brigas violentas que surgem do nada, sensações de opressão em locais específicos do desfile. Autoridades modernas tratam isso como excesso de álcool, calor, multidão. Mas o padrão se repete há séculos, mesmo antes do álcool fazer parte da festa. O medo antigo, espíritos que não voltam. Em diversas tradições, há um alerta claro. Se você abre a porta, precisa saber como fechá-la. Por isso, rituais de encerramento eram fundamentais. Sem eles, espíritos permaneceriam. Doenças espirituais surgiriam. A desordem se prolongaria. Hoje, muitos carnavais não encerram ritualisticamente o que foi aberto. E esse detalhe inquieta estudiosos do ocultismo até hoje. O carnaval não tenta eliminar a sombra humana. Ele a convida para dançar. Essa é talvez a parte mais perturbadora. Culturas antigas sabiam algo que preferimos esquecer. Reprimir o lado sombrio o fortalece. Encará-lo, por tempo limitado, o enfraquece. O carnaval é um acordo silencioso. Por alguns dias, você pode ser o que teme, desde que depois volte a ser humano. Quando a música para, quando as máscaras caem, algo permanece. Uma sensação difícil de explicar, um vazio estranho, uma exaustão que não é apenas física. Culturas antigas diziam que isso era o preço da travessia. Na próxima e última parte, vamos explorar como esses rituais sobrevivem no carnaval moderno. O impacto psicológico real dessas práticas hoje. E a pergunta final que ninguém gosta de fazer: será que sabemos mesmo o que estamos celebrando? Hoje, o carnaval é vendido como evento turístico, produto cultural, entretenimento de massa. Mas rituais não deixam de existir só porque mudam de nome. O que aconteceu foi algo ainda mais poderoso. O ritual se tornou inconsciente. Antropólogos culturais afirmam que práticas rituais que sobrevivem por séculos passam por 3 fases: ritual sagrado, tradição cultural, hábito coletivo sem explicação racional. O carnaval moderno está exatamente no 3º estágio. As pessoas participam, sem saber porquê, sem saber de onde veio, sem perceber o que estão ativando psicologicamente. Mas os efeitos continuam acontecendo. Estudos contemporâneos em psicologia social mostram algo inquietante. Usar máscaras altera o comportamento humano. Pesquisas apontam que pessoas mascaradas assumem atitudes que normalmente reprimiriam, sentem menor responsabilidade moral, se conectam mais facilmente a impulsos primitivos. Isso explica por que durante o carnaval, pessoas mudam radicalmente de comportamento. Tabus são quebrados com facilidade. Emoções reprimidas emergem com força. O que Jung chamava de sombra não desaparece. Ela se manifesta. E o carnaval oferece permissão social para isso. Aqui entram relatos contemporâneos, documentados em entrevistas, estudos sociológicos e testemunhos anônimos. Depoimentos recorrentes. Depois do carnaval, me senti vazio por semanas. Parecia que algo tinha ficado comigo. Tive sonhos estranhos depois da festa. Senti uma tristeza inexplicável quando tudo acabou. Psicólogos chamam isso de efeito pós-catarse. Culturas antigas chamavam de ressaca espiritual. O que foi perdido no caminho. Antigamente, havia rituais de encerramento, orações, banhos simbólicos, silêncio após o caos. Hoje, o carnaval termina abruptamente. O fogo se apaga, mas ninguém fecha a porta. Por que tantas religiões tentaram controlar ou limitar o carnaval ao longo da história? Porque elas entendiam algo fundamental. O ser humano não brinca impunemente com o caos. Documentos religiosos medievais alertavam que máscaras confundem identidades espirituais. O excesso abre brechas emocionais. O riso pode ser uma linguagem ambígua. Não era apenas repressão moral. Era medo do que o carnaval desperta. Aqui chegamos ao ponto mais delicado. O carnaval não invoca espíritos no sentido literal para todos. Mas ele cria as mesmas condições que rituais antigos criavam. Perda temporária do ego. Dissolução de limites. Emoção coletiva intensa. Suspensão da ordem. Esses elementos, juntos, sempre foram considerados portais simbólicos.
Não porque algo sobrenatural precise acontecer, mas porque algo interno sempre acontece. E às vezes, o interno assusta mais do que qualquer entidade. Então, voltamos à pergunta inicial. Quando você veste uma máscara? Quando entra na multidão? Quando se entrega ao ritmo? O que exatamente está sendo celebrado? Talvez o carnaval seja uma lembrança viva de rituais antigos, uma negociação inconsciente com o caos, um espelho coletivo daquilo que escondemos o ano inteiro. Ou talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. O que sabemos, com base na história, nos relatos e nas crenças que atravessaram séculos, é uma coisa. O carnaval nunca foi apenas uma festa. Ele é um eco. Um eco de tempos em que o ser humano sabia que para sobreviver, precisava dançar com a própria sombra, antes que ela decidisse dançar sozinha. E agora, a pergunta final fica com você. Quando as máscaras caem, você volta exatamente como era antes?